galera, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Desktop 360. Hoje a gente está aqui na Regional Sudeste com uma energia maravilhosa, então, bom dia! Bom dia! Que delícia! Que energia maravilhosa! Fred, que regional contagiante, cara. Muito legal. Turma, vamos lá. A ideia do dia, eu vou contar um pouquinho para vocês, então sejam bem-vindos. Desktop 360 é um momento que a gente desdobra as diretrizes da companhia, que a gente conta para todo mundo, para todos os colaboradores e colaboradoras da companhia, qual o caminho que a gente tem que seguir, como a gente está, e conta uma ou outra novidade também. Hoje a gente tem bastante coisa legal aqui para contar para vocês. Espero que vocês aproveitem o dia. Isso faz parte do nosso projeto sobre cultura, sobre ser simples e próximo, fazer bem feito e resolver com agilidade, para que cada vez mais todo mundo tenha comunicação e saiba exatamente o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Beleza? Muito bom. Vamos lá, então esse encontro é uma oportunidade especial para você se conectar com a liderança. A gente está no dia a dia, correndo e tudo mais, então é um momento que a gente vai contar um pouquinho para vocês do que tem pela frente. É também um jeito da gente ser transparente e garantir que todo mundo tenha comunicação clara e, claro, aumentar a nossa comunicação no dia a dia. Vou passar a agenda aqui com vocês. A gente vai ter um momento super legal, que é contar um pouquinho dessa jornada de orgulho como um todo. Depois a gente vai desdobrar as nossas metas. Vamos falar um pouquinho de marca. Depois, sobre a nossa gente, as nossas pessoas e alguns reconhecimentos bem especiais, baseados nos nossos valores. Beleza? Bom, eu não me apresentei para todo mundo, mas aproveitando, sou o Gustavo, diretor de gestão e de integrações, mas não estou aqui para falar sozinho, tem uma galera muito boa que vai vir falar comigo. Eu queria convidar, primeiro, o dono. Obrigado. Dono não. Dono não. Antes fosse o dono, entendeu? Queria convidar o Dênio, nosso CEO e fundador da empresa, acho que vai bater um papo aqui com vocês, e quero convidar o dono da casa, para corrigir aqui. Fred, vem para cá. Bom dia. Moçada, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a quem está aqui, quem está vendo remoto. É um orgulho para mim estar aqui. A empresa a gente fundou faz centenas de anos, eu nem sei mais quanto tempo faz. E eu fico muito orgulhoso de estar num momento aqui que a gente possa olhar para vocês e ver como a empresa cresceu e como a gente está conseguindo implantar no interior do estado de São Paulo inteiro, litoral também, uma mentalidade que a gente teve lá atrás de prestar um serviço diferente, fazer uma internet de melhor qualidade, trazer isso para a população, não só para a população classe A, classe B, como as grandes operadoras sempre focaram, trazer para toda a população uma conectividade que muda a vida das pessoas, tá? E que também traz para a coletividade dos colaboradores a oportunidade de crescimento profissional. O Fred está aqui com a gente faz alguns anos já, um cara de confiança. Ele tocou uma frente muito importante aqui. Essa regional aqui, ela basicamente, acho que proporcionalmente com as outras, é onde a gente faz mais crescimento orgânico, né? Não tenho os números de cabeça aqui, mas eu sei que muitas das cidades aqui a gente cresceu do zero. Então é um trabalho que tem suas vantagens. Não ter que passar por integrações é um facilitador, às vezes, tá? A gente fica com mais simplicidade de implementar processos, de implementar a nossa mentalidade de agir, mas eu também tenho aqui muito respeito pelas aquisições que a gente fez, tanto em Praia Grande quanto da IDC, que eram empresas que tinham um foco em trazer boa qualidade para o cliente, prestar um serviço adequado, com proximidade e resolver com agilidade, que já são dois dos nossos temas aqui de hoje, tá bom? Fred, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho, depois a gente segue em frente. Bom dia, chefe. É uma honra aqui para mim, Dênio, fazer parte dessa
dessa história que lá atrás você construiu. Para mim é uma honra e um orgulho gigante, e fazer parte da Desktop é inenarrável aqui para mim, o sentimento que eu tenho de me unir a esse time. Um trabalho árduo, trabalho que no final do dia vale a pena, né, essa construção. E essa construção ela é feita aqui, a todas as mãos aqui das nossas equipes aqui da Regional Sudeste. Então, a minha gratidão, né, pela Desktop, por ter me recebido e me dar essa oportunidade de crescimento profissional, e gratidão ao meu time que está aqui hoje, todos aqui presentes a esse evento. E obrigado, Daniel. Obrigado por trazer esse evento para a nossa regional e estar junto e ser simples e próximo, como você sempre é. Eu te agradeço. Eu que agradeço. Vocês aqui, muito provavelmente, uma boa parte não me conhecia pessoalmente. Vários aqui eu reconheço, a gente já teve em outros eventos, tá? Mas eu gosto de deixar claro que a gente tem que ter meios de comunicação, tanto de cima para baixo, que a gente vem evoluindo bastante com o crescimento, a gente acabou perdendo um pouco, mas estamos recuperando, mas principalmente de baixo para cima. É muito importante a gente escutar de vocês o que está afligindo, que problemas que nós estamos tendo, o que está atrapalhando eu desempenhar bem minha função, o que está incomodando a gente como colaborador. Poxa, eu precisava de um recurso, eu precisava de um treinamento, de um suporte. O que eu preciso para poder ser melhor no meu serviço e para crescer mais profissionalmente ou como ser humano. Isso, para mim, é muito importante. Então, vocês todos aqui, independente da função que vocês têm, jamais se atenham de chamar o supervisor, chamar o gerente, chamar o coordenador, chamar o diretor, chamar o presidente, seja quem for, para expor alguma coisa que você fala, cara, isso aqui está atrapalhando a companhia, isso aqui está estragando o nosso relacionamento com o cliente. Isso é muito importante. As empresas muito grandes não têm isso. Elas ficam perdidas lá na Faria Lima, em cima daquele puta prédio chique, lá está o presidente, o diretor está em Paris, o outro está não sei o quê. Eles nem sabem o que acontece lá na ponta. Eles só olham planilha, olham número, olham informação financeira, olham resultado, mas eles não sabem, eles não sentem o calor de entrar na casa de um cliente, de conversar com o cliente, de escutar um cliente reclamando pelo telefone. Poxa, o que está acontecendo aqui? Por que você está com esse problema? Se a gente, como gestor, eu falo de supervisor, gerente, coordenador para cima, se a gente não ficar atento a isso, a gente vai perder, com o passar do tempo, o diferencial que trouxe a Desktop até aqui. Então, eu conto com todos vocês. É essencial que vocês tenham dentro do coração de vocês que eu preciso prestar o melhor serviço, que eu quero atender o cliente como eu gostaria de ser atendido. Então, essa mentalidade de se preocupar com o cliente, como se você fosse o cliente, é essencial para a gente ter sucesso. E eu não falo só aqui defendendo os interesses da companhia, estou defendendo os interesses de vocês. Como pessoa, como profissionais, se você tiver essa mentalidade, se você tiver aqui na Desktop, ou se você tiver em outra empresa, seja qual for, você vai ter um futuro promissor, porque é esse diferencial, os bons gestores sabem identificar, e a gente sempre vai selecionar as pessoas que estão se destacando nesses requisitos para subir na hierarquia da companhia. E isso traz um ganho profissional bem importante para todos vocês. Saí totalmente do script, mas vou voltar. Beleza? Moçada, 2024 foi uma jornada de muito orgulho. A gente sempre tem os percalços, mas a gente conseguiu entregar bastante coisa. Eu não sei se todo mundo está a par, mas a gente fez uma parceria muito importante com o Hospital do Amor. Tá? A gente conseguiu atingir o nível de GPTW, que é uma empresa boa para trabalhar, uma ótima empresa para trabalhar. Isso é a primeira vez que a gente consegue, um trabalho árduo aqui de gente de gestão, de implementar oportunidades e benefícios e interações. E, às vezes, aqui não estamos falando só de, poxa, estou dando benefício A, benefício B, estou pagando mais salário, pagando menos salário. Não é isso, cara, respeitar o funcionário. Poxa, está com uma queixa, está com um problema, deixa eu escutar. Poxa, isso eu consigo resolver, isso eu não consigo. Você ter ouvido aberto para escutar, para conversar, é essencial para a gente resolver os problemas. Então, eu acredito que a gente está implementando isso paulatinamente na mentalidade de todos os colaboradores, sejam antigos ou novos, e isso aqui foi muito benéfico. A gente quer segurar esse selo daqui para sempre.
Para sempre, hein? Não é um ano só, hein? Não é voo de galinha, tá bom? Beleza. A gente foi eleito de novo a melhor internet do estado de São Paulo. Parabéns a todos vocês. Por favor, palmas para vocês. Não é fácil fazer isso. Aqui envolve engenharia, atendimento, operações, definição de produtos, comercial. Todas as áreas estão interligadas para a gente conseguir oferecer para o cliente a melhor internet do estado. Não estou de brincadeira, moçada. A gente tem que ter referência, noção do que a gente está falando aqui. Melhor internet do estado de São Paulo, só no estado de São Paulo tem 6.000 provedores e a gente tem todas as grandes operadoras. Então, é um grande feito. Não é fácil de sustentar. A gente sustentou por 2 anos. A gente vai ter que lutar muito para sustentar para o ano que vem. E envolve também investimento em tecnologia. A gente tem feito um bom trabalho de atualizar nossa planta de rede física, nossa planta de equipamentos nos POPs para fazer um atendimento de melhor qualidade. Já estamos preparando a rede nossa toda para ter daqui a 1 ou 2 anos 10 GB até 10 GB na casa do cliente. Já estamos trabalhando com Wi-Fi 6, já estamos estudando Wi-Fi 7. Provavelmente no final de 26 a gente já vai estar oferecendo Wi-Fi 7. Então, o que tiver de melhor, que esteja dentro das condições financeiras da companhia de disponibilizar, a gente vai fazer. Porque é importante para a gente se destacar na competição que a gente tem. A competição está cada vez mais complicada, mais árdua. Em todo bairro que você vai tem 5, 6 provedores. A gente precisa oferecer, primeiro, o básico do básico. Um bom serviço, um bom atendimento, uma boa resolutividade. Quanto menos problema eu tenho, melhor a empresa vai. E eu, complementando isso, um produto de ótima qualidade que eu acredito que a gente tem. A gente patrocinou o Guarani, patrocinou a Ponte. Foi um patrocínio bem interessante. Campinas é a maior cidade nossa, tanto em número de clientes como em população. E o fato da gente patrocinar os 2 times da cidade fez a gente ser muito querido na cidade. Em Campinas não tem alternativa. Ou você torce para o Guarani ou para a Ponte. Você pode torcer para o Palmeiras, para o Corinthians, para o São Paulo, mas você torce para o Guarani ou para a Ponte. É um negócio estranho até, né? Não tem ninguém que fale, é Guarani ou é Ponte? Eles se odeiam. Então a gente falou, cara, vamos patrocinar um só? Não, se patrocinasse um só, metade da cidade ia jogar desktop fora. Então a gente teve que patrocinar os 2. A gente fez a campanha com o Tatá, não sei quem viu aí, engraçado, super legal. Acho que passou de 1 milhão de visualizações? Passou de 3 milhões de visualizações? Caramba, fenomenal. Até hoje o pessoal da escola do meu filho fala, chegou o Tatá. Quando eu chego buscar meu filho, chegou o Tatá. Eu falo, pô, o Tatá desse tamanho, cara. Pelo amor de Deus, né? A gente conseguiu também ótimos espaços para divulgar a nossa marca. Não sei quem já foi para São Paulo ou volta de São Paulo. Poxa, no caminho a gente tem lá um monte de outdoor. A gente conseguiu uma condição bem importante. E ali parece, poxa, mas é para São Paulo? A gente não atende São Paulo. Cara, mas o que passa de gente ali que vai para o interior, todo mundo que está no litoral ou na capital e vai para o interior vai passar ali. Então, isso aqui para a gente, como divulgação, foi muito importante, muito positivo. A gente continua com a parceria com o Salesforce, que a gente está ainda em implementação, ainda em evolução, mas agora a gente já tem toda a ferramenta de campo funcionando no Salesforce. Cara, quem é instalador aqui sabe que foi um sofrimento por algum tempo, né? Mas eu acho que agora está estabilizando e vai trazer uma série de benefícios operacionais, de gestão, que são muito importantes para a gente. Cara, uma coisa que assim, me orgulha muito são as trilhas de carreira. Isso aqui é uma virada de chave bem importante. Pouquíssimas empresas no Brasil fazem isso, eu já falei. O que é a trilha de carreira, para quem não está ciente? Bastante gente já está ciente. A trilha de carreira é um plano que faz com que cada colaborador, na sua carreira, saiba o que ele precisa fazer para ir galgando novos degraus. Se você fizer o que está descrito, você vai ser promovido. Como que funciona isso? Cara, pô, eu sou um técnico. Se eu fizer tantas ativações por dia, se eu não faltar no serviço, se eu tiver um nível de atendimento de qualidade, que o cliente fale, poxa, esse técnico atende bem, acima de tanto, tem uma série de características para cada carreira. Se você atingiu e permaneceu naquele patamar por 6 meses ou 1 ano, depende da carreira, vai ser promovido, vai ter um aumento de salário. Então, isso aqui é muito positivo, a gente já implementou em operações, a gente já implementou no comercial,
A gente está em vias de implementar agora no atendimento. Tá? Então, para mim, isso aqui é um fator determinante de dar oportunidade para o colaborador e que vai trazer benefício para a empresa. Porque a gente vai, obviamente, com isso, reter os bons talentos. É tudo coisa alcançável. Fez isso, vai subir um degrau. Passou mais 6 meses, mais um ano, vai subir outro degrau. Até que você, com a trilha, consegue saber até onde você pode chegar. E é direito de vocês olharem a trilha e falar, poxa, eu ganho R$ 2.500 hoje, vou chegar até 4.000. 4.000 para mim está bom? Pô, não está bom, obviamente. Todo mundo tem direito, e eu acho que é muito importante a pessoa ter ambição. Mas com a trilha, você já sabe até onde você pode chegar. E a gente está evoluindo na trilha para fazer cruzamento entre carreiras. Então, você pode sair de uma área técnica e ir para uma área de engenharia. Não vai ter fim. E eu espero que algum dia algum de vocês fique no meu lugar. É isso aí, a trilha tem que chegar até lá em cima, mas é verdade, moçada, eu não vou ficar aqui para sempre. Certo? Espero ficar bastante tempo, mas não para sempre, tá? Moçada, continuando aqui, a gente fez uma ótima convenção de vendas. Fomos bem enxutos em gastar o menos possível, porque as condições financeiras estão complicadas, tá? Apesar da gente estar crescendo, a gente está fazendo um monte de coisa, eu queria deixar claro que a situação macroeconômica do país, a geral do país, é bem complicada. A gente está com juros de 15%. É difícil investir. O que você consegue tirar R$ 1.000 do bolso e ter 1.150 no final do ano? Põe no banco. É o que todo mundo está fazendo. Então, a nossa situação financeira, não a nossa situação específica, porque a gente está fazendo um bom trabalho de fazer a gestão do recurso, mas, hoje em dia, os investidores, em geral, estão segurando, ninguém quer gastar. É muito mais fácil pôr o dinheiro no banco. Eu ponho o dinheiro no banco, ele rende sem eu fazer nada, sem me preocupar com nada. Então, para a gente que é empreendedor, para a gente que quer investir, para a gente que quer trabalhar, para a gente que quer crescer, para a gente que quer gerar emprego, a gente faz questão de ser eficiente. Ser eficiente é usar bem o recurso da companhia. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Senão eu vou pular tudo aqui. O Gustavo já está olhando feio para mim. Olimpíadas de qualidade, muito importante, operações. Né? Eu não tenho acompanhado as últimas, faço questão de que vocês me chamem para essa aqui, porque é muito importante a gente ter bons técnicos, boas equipes treinadas, qualificadas, para entregar um bom serviço no cliente. A gente fez evento do SAC, team building. O que é team building? Essas frases que vêm de team building. É o churrasquinho da turma, entendeu? É a festinha de fim de ano, é esse tipo de coisa. É o que nós estamos fazendo aqui, entendeu? Isso aqui é muito importante. Eu faço questão que vocês, diretores, gestores, sempre tragam a equipe para formar uma família. Eu não estou falando que todo mundo vai ser amigo de todo mundo, mas é importante dar espaço. Poxa, aquela conversinha de fim de tarde, vamos tomar um café, vamos tomar um chopinho, depois do expediente, óbvio, né? Isso aí é muito importante para a gente criar vínculo. E para o trabalho tem que ser gostoso de trabalhar. O trabalho não pode ser uma obrigação chata, ter que acordar, escutar o chefe reclamando, puta chatice. O trabalho tem que ser gostoso. Poxa, eu vou sair de casa, vou trabalhar, vou fazer o meu melhor, vou entregar um bom resultado, vou ter reconhecimento. É óbvio que tudo tem que casar. Se o colaborador só faz e a empresa não reconhece, poxa, por que eu estou aqui? Qual é a razão de eu estar aqui? Então, a gente tem realmente essa preocupação. A gente gostaria de fazer mais. Nem sempre é possível, mas a gente se esforça para poder reconhecer também o trabalho de vocês na melhor maneira possível. Conseguimos também, muito importante, pelo segundo ou terceiro já, Liliane? Segundo ano consecutivo, a gente conseguiu o prêmio de NPS. O NPS é a nota que o cliente dá pelo atendimento da empresa. Tá? Então, isso é muito importante. Estou feliz com isso. Não estou feliz ainda com nossos resultados globais, a gente precisa melhorar bastante, apesar que o Fred vai dar uma notícia aqui, que eu fiquei bem surpreendido, não sabia, tá? Parabéns, antecipado. É bem importante a gente ter sido reconhecido de novo. Esse prêmio é Estado de São Paulo e Brasil, Liliane? Brasil, né? Então, a gente conseguiu, em âmbito nacional, ser uma empresa referência na qualidade, no esforço em atender bem o cliente, apesar dos problemas que a gente sabe que a gente tem. Tá? E a trilha de carreira eu já falei do comercial, falei de operações. Moçada, era para ter demorado 30 segundos esse slide, eu demorei 45 minutos, então vamos embora. Beleza? O que isso tudo que a gente fez em 24 conseguiu gerar
além da gente ser reconhecida no Estado de São Paulo como a melhor empresa de velocidade na internet, além da gente ser reconhecido no Brasil como a empresa de melhor qualidade no atendimento, a gente também foi, em 2024, a empresa de telecom que mais cresceu. A gente foi a empresa que mais cresceu na proporção do tamanho da nossa cobertura. Isso é muito importante, isso mostra eficiência. Ou seja, eu atendo 1 milhão de casas, eu consegui crescer bastante nesse 1 milhão, mas a gente, em percentual da capacidade de vender, de ocupar a rede, a gente foi a empresa que mais cresceu no Brasil entre as grandes operadoras. Tá? Parabéns para todos nós. Por favor, palmas para vocês. Aqui eu acho que eu já falei um pouco, mas eu vou reforçar. Tá? Vou reforçar que o que a gente entende que tem que ser a essência da empresa. Eu já falei um pouco, já ficou claro aqui da mentalidade, mas é muito importante a gente ter o jeito desktop entranhado em todos vocês, em todos nós, para a gente levar um bom serviço para o cliente e para que esse cliente seja fiel. Hoje, o maior problema que a gente tem é o cliente manter a fidelidade com a gente. Para não ter um churn alto, a gente precisa ter essa mentalidade de ser simples e próximo, fazer bem feito, resolver com agilidade. Parece bobagem? Não. O que é ser simples e próximo? É estar aberto a ouvir o cliente, a entender o cliente. Entender o cliente. Que muitas vezes a gente ouve, mas não entende. Mas o cliente fala que mas eu estou não sei o quê, que não está funcionando a internet no quarto do meu filho, ele fica usando videogame. Senhor, o sinal está bom, eu não posso fazer nada. A gente, assim, pelo amor de Deus, se a gente falar isso para o cliente, a gente não está entendendo o cliente. O cliente está falando que tem um problema. O que a gente precisa fazer para resolver? Entender é ter empatia. Meu amigo, eu entendo o que você está falando, eu também tenho filho. A gente tem que, poxa, senhor, por favor, vou resolver o seu problema. Eu entendo o seu anseio. Pode ficar calmo, pode ficar tranquilo, nós vamos resolver. Em última situação, eu vou anotar um telefone, retorno para o senhor quando o senhor estiver mais calmo, mas jamais destratar um cliente. Jamais. Um cliente que a gente destrata espalha para 10 o mau atendimento. Um cliente que foi bem atendido, espalha para meio. A Liliane deve ter o número certo aí, mas assim, notícia ruim é foda. Notícia ruim vai muito rápido e a pessoa que foi mal atendido vai falar mal em qualquer lugar que ela encontrar, ela vai falar, pô, essa empresa me atendeu mal, assim, 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 assado. Isso contamina. E uma coisa que a gente tem, que é muito importante a gente manter, é a percepção dos clientes do mercado que a gente é uma empresa boa. Isso a gente tem, apesar da gente ter falhado em alguns lugares, da gente ter tido problema em alguns setores, que a gente vem trabalhando para resolver sempre, mas no mercado em geral, todo mundo que a gente conversa, sejam investidores, sejam clientes, a média da percepção, tanto que a gente teve o prêmio do NPS Awards, é que a gente presta um bom serviço. E isso a gente tem que prezar com muito carinho, cara. É uma questão de honra. Poxa, preciso continuar sendo uma referência de qualidade, porque a maior parte dos clientes nossos, até hoje, ainda vem por indicação. O cara fala, pô, tem internet da desktop, nunca tive problema. Fala para o vizinho, pô, contrata, essa aí funciona bem. Essa outra que você tem aí já deu problema. Isso é o melhor caminho da gente fazer uma venda de qualidade, de ter uma percepção de mercado positiva e também de trazer um resultado positivo para a companhia. Tá bom? Fazer bem feito, entregar com qualidade, valorizar cada cliente, evoluir sempre. Já falei, valorizar cada cliente. Mas esse cliente é pequenininho. O cara paga 80 pau por mês, deixa ele embora. Eu já escutei esse tipo de coisa, tudo que eu estou falando aqui eu já escutei. Tá? Já escutei, não estou falando de agora, já escutei 10 anos atrás, já escutei 5 anos atrás. A gente não pode ser leniente, a gente não pode ser manso com esse tipo de mentalidade. Se vocês escutarem alguém falando isso, chega no colaborador, meu amigo, não faz isso, cara. Se você tratar assim esse cliente, ele vai cancelar. Pô, vamos resolver o problema do cara. Não, mas já falta 15 minutos para o meu horário, vou desligar o telefone. Cara, um pouquinho de esforço a mais entrega um resultado muito diferente. A gente tem que continuar
sendo diferente das grandes operadoras. Não podemos ter a mentalidade de ser só uma máquina, entra cliente, moe gente, entra funcionário, sai funcionário. A gente tem que ter esse carinho com o cliente. Entregar com qualidade, obviamente, fazer um serviço bem feito, fazer uma boa instalação, fazer uma boa venda, não engrupir o cliente na hora de vender, não fazer uma gambiarra na casa do cliente quando for instalar. É o básico do básico. Tá? É o básico do básico para uma empresa que preza pela qualidade. Fazer uma instalação bem feita, testar direitinho, perguntar para o cliente, cara, está funcionando bem? Tem mais algum dispositivo aqui, um celular que você precisa configurar? Parece uma bobagem isso, mas o cliente dá um valor gigantesco para isso. Muitas vezes vai lá, instala, funcionou, beleza, assina aqui e vai embora. Moçada, mas o cara tem 5 celulares lá, o filho, o cachorro, não sei quem, não configurou nada, aí o cara vai tentar configurar, não vai conseguir, aí ele vai ser obrigado a ligar no call center, já começou a gerar custo. Gerar custo mesmo, a empresa tem, o custo de atender um cliente. E além do custo, você está gerando o desconforto do cliente. Poxa, vou ter que ligar para ver como é que eu faço, para configurar, por que o técnico não fez aquilo, por que ele já não configurou? 5 minutos, 3 minutos para fazer esse esforcinho a mais, dar uma percepção de entrega, de boa prestação, de proximidade muito diferente. Valorizar cada cliente. E o Evolui Sempre, a gente vai falar um pouquinho mais hoje também, mas o Evolui Sempre às vezes, você pode continuar fazendo o que está fazendo, muito bem feito, mas você também pode olhar para o que você faz e falar, poxa, é isso que eu faço, se eu fizesse um pouquinho diferente, seria melhor? Pode ser que não, pode ser que sim. Poxa, eu mudei aqui, melhorou uma coisa, piorou a outra. Poxa, mas será que se eu instalar desse outro jeito, se eu abordar o cliente falando A em vez de B, o cliente vai se sentir mais confortável comigo? São pequenas coisas do dia a dia de cada pessoa, seja técnico, instalador, vendedor, coordenador, qualquer função, olhar para o que você faz e ver, eu posso fazer melhor? Posso fazer um pouco melhor? É mudar o jeito das coisas que você faz. E muitas vezes, uma pequena mudança gera um grande resultado. Cara, mudei essa peninha aqui, ao invés de demorar 15 minutos para fazer a atividade, eu demoro 10. Economizei 5 minutos, só que 5 minutos, se você propagar para a companhia inteira, tem 1.000 outros funcionários fazendo a mesma coisa, já são 5.000 minutos. Aí multiplica por quantos dias, quantos meses, você vai ver o resultado que isso traz. Não só financeiro, mas em eficiência, em agilidade, em resolver os problemas do cliente. Moçada, resolver com agilidade é assumir responsabilidade, buscar eficiência, encarar desafio. O assumir responsabilidade, eu não falei muito bem, cara, é comum um cliente me ligar, até hoje. Infelizmente, tem muito cliente antigo que sabe meu número, e, infelizmente, tem muito cliente novo que procura na internet, quem que é o presidente? Eles vão direto para mim, o Brunão deve receber também, né? Porque a gente está como responsável legal da companhia, puta, toda hora, cara, todo dia, toda semana chega alguém reclamando, direto para mim, eu não sei nem quem é, não sei de onde é. Aí você vai falar, pô, o presidente da companhia tem que se preocupar com isso? Eu não deixo de responder. Não deixo de responder. Deve chegar uns 2 ou 3 por dia, e-mail, mais o que chega no WhatsApp. Senhor, entendi seu problema, vou pedir para alguém resolver, vamos entrar em contato, eu encaminho para alguém resolver. Eu não estou falando para vocês assumirem a responsabilidade pelo serviço dos outros, mas não deixe de ver se alguém está fazendo alguma coisa errada e atuem. Cara, poxa, não faz isso, está atrapalhando o cliente. Não é porque você é vendedor que você não foi na casa de sua prima e viu uma instalação errada da desktop, tudo mal feita. Volta, fala com alguém. Cara, quem que é o supervisor aqui dessa região, aqui, desse território? Quem que podia olhar, ver por que foi feito daquele jeito? Porque senão a pessoa vai, com o tempo, vai ficando incomodada. Poxa, que porcaria, instalaram mal instalado aqui. Ou então, pô, o equipamento está no lugar que não era o que eu pedi. Bobagens. Ou o cliente ligou, pô, estou sem internet em casa, porque ele é seu vizinho. Pô, eu trabalho no atendimento, eu não tenho nada a ver com isso. Cara, encaminha para alguém, vou dar uma ajuda para você. Isso é importante para vocês lateralmente se ajudarem. Aqui é tudo uma equipe só, é um time só. Não importa se eu sou vendedor, se eu sou instalador, se eu sou do financeiro, se eu sou da cobrança, não importa. Cara, vamos ajudar um ao outro.
É óbvio que a gente vai ter tendência de ajudar aquelas pessoas que a gente tem mais proximidade. Mas, independentemente da proximidade, pelo menos encaminha as dificuldades, encaminha as dúvidas, encaminha os problemas para cada cliente que a gente segurar. Se cada funcionário, uma vez por ano, olha só que coisa bizarra, se cada funcionário, uma vez por ano, salvasse um cliente, a gente teria 4.500 clientes a mais no final do ano. Anota o telefone, leva para alguém. Cara, por favor, pede para alguém entrar em contato, vou dar um retorno. Só que uma coisa que eu faço é verdade, tá? Eu não encaminho, eu não jogo a batata para o outro. Eu jogo a batata embrulhadinha, mas no dia seguinte eu vou chegar. E aquela batata? Está resolvida? É isso. A Liliane sabe, porque eu mando muito para ela, tá? Então, assim, acompanha, dá um acompanhamento. Cara, um cliente que foi bem atendido numa situação dessa, ele vai ser fiel. E o que é um cliente ser fiel? O cliente sabe que a gente está se esforçando. O cliente sabe que a gente está fazendo o melhor que a gente pode. O dia que esse cliente tiver problema, ele vai falar, puta vida, estou com um problema. Mas essa empresa se esforça para me atender. Ele vai dar um crédito. Crédito, confiança, é uma coisa que é facinho de perder. Se um cliente desse teve um problema e ele nunca teve nenhuma interação positiva anterior, ele vai muito mais fácil embora. Ah, essa empresa não sei não, é tudo igual, é igual às outras, vou cancelar. Entendeu? Então, fazer um pouquinho de diferença no dia a dia vai fazer o cliente ser muito mais fiel. E o cliente ser mais fiel, a gente vai falar aqui, é uma das metas da companhia. O cliente ser fiel vai trazer resultado melhor, vai trazer menos desgaste, menos esforço. Quanto menos o cliente atritar com a gente, o que é o cliente atritar? Ter um problema, ter uma dúvida, não entender o que está acontecendo, não concordar com a fatura, ter dificuldade para pagar, qualquer coisa que gere uma interação do cliente com a empresa, a gente chama de atrito. Assim, é um momento que o cliente vai entrar em contato para reclamar de alguma coisa. É um momento de risco. Eu vou atravessar aquela ponte lá, o cliente pode cair. Entendeu? Ele pode virar churn. O cliente bom, para nós, é aquele cliente que a gente nem lembra que existe. Faz 7 anos que está instalado, ele nunca ligou, ele nunca teve problema, paga em dia. Esse é o cliente ideal. E esse é o cliente que dá retorno para a companhia. E quanto menos ele dá trabalho, melhor para todo mundo. A gente trabalha com mais folga, a gente tem mais tempo. Eu acompanhei muito tempo trabalho técnico na rua, e a gente chegava a ter dias que tinha que fazer 8 visitas. Tinha que executar 8 serviços, porque, cara, o cliente está com problema, tem que fazer. Se tiver 5 visitas, você vai fazer com mais qualidade, você vai atender melhor o cliente, você vai resolver uma parte maior dos problemas. Porque quando você tenta fazer rápido, às vezes você não consegue fazer, aí você fala que vai mandar outro técnico, e aí o cliente vai ficando incomodado. Então, aqui ninguém está falando que a gente vai diminuir a empresa, não é isso. A gente quer manter o corpo de funcionário preparado, qualificado, seguindo o trilho de carreira, cada vez mais capacitado, mais bem remunerado e trabalhando com mais eficiência do ponto de vista de retorno. Não é só porque eu faço mais serviço que a empresa está sendo boa. A gente, inclusive, está mudando muitas das remunerações da companhia para a qualidade estar envolvido. Não adianta nada, eu faço 400 instalações por mês. 250 eu tenho que voltar dentro do mesmo mês. Pô, isso não é bom, isso é uma porcaria, entendeu? É melhor fazer 100, muito bem feita, garantir que nunca mais ninguém vai voltar naquela casa porque está tudo arrumadinho. Ah, passou um caminhão na rua, os imprevistos acontecem, isso aí a gente vai ter que resolver sempre. Beleza? Moçada, vou passar para o nosso grande amigo Fred aqui. Apresenta para todo mundo, para quem não conhece, para o pessoal de outras regionais, principalmente, que aqui quem está nessa regional já conhece. Fala um pouquinho da sua regional e vamos ver o que vocês estão fazendo de bem feito, o que vocês estão devendo ainda. Hein? Também vou cobrar, não pensa que é só flores aqui não. Tá? Com certeza, Adênio. Obrigado, que honra. Então, falar aqui da Regional Sudeste, nós estamos hoje divididas em 42 cidades. Dentro dessas 42 cidades, nós ainda temos 12 bairros na cidade de São Paulo. Temos aqui 82 POPs, aqui muito bem capitaneados e com muito carinho, tratados pela nossa equipe de NMC, de rede. Temos 21 lojas para atender o cliente, para fazer venda. Temos 8 bases logísticas para que o nosso técnico não se movimente
de uma forma tão densa, porque o nosso território ele é denso, ele é grande. Então, essas bases logísticas, tanto operacionais e comerciais, nos ajudam a nos movimentar e atender o nosso cliente, também dentro do nosso jeito desktop, de fazer bem feito e de resolver com agilidade. Então, essas 8 bases logísticas fazem com que a gente, no nosso dia a dia, resolva os nossos problemas com agilidade. Então, esse é um pouquinho aqui da Regional Sudeste, que dividido também em grandes 3 territórios. Eu estou sem o passador aqui, chefe. Obrigado. E é interessante de a gente olhar para a Regional Sudeste, e que é, de fato, uma regional aí caçula, como muito bem dito, né, pelo Dênio, na questão de expansão orgânica, enfim. Nós temos na nossa rede, Dênio, 17 mil quilômetros, e aí me chamou a atenção de que se a gente esticar essa fibra em linha reta, dá para chegar na China. É muita coisa, né? A gente sai do Brasil, vai até a China, a gente atravessa o oceano, atravessa a África e chega lá na China. É bastante coisa. E aí, tratado esses 17 mil quilômetros de rede, com muito carinho aqui pela nossa rede de casa cliente e pela nossa equipe de rede de NMC. E aí, é uma regional recente, é a caçula, mas assim, é de um orgulho tremendo mostrar, Dênio, que a gente já está quase com 30% de representatividade nessa regional perante a nossa base de cliente. Então, a gente vem crescendo de forma acelerada, né? Justamente por tudo isso que está sendo construído. Fica fácil de fazer. Quando a gente tem aqui um corpo, né, corporativo, os diretores aqui, você principalmente nos provocando e fazendo com que as coisas aconteçam. E aqui é interessante, porque se a gente olha o crescimento de 2024 versus 2022, Dênio, nós crescemos 39%. Nós crescemos uma base aqui de 84 mil clientes. E se a gente olha para esse ano, nós já crescemos aqui 12.500 clientes. E a gente vem acelerando de uma forma muito rápida. E outra curiosidade, Dênio, nós temos na nossa base de clientes 313 mil clientes. Dá para lotar 4 Maracanãs. Para quem já foi no Maracanã, né, dá para lotar 4 Maracanãs a nossa base de clientes. Mas assim, são 84 mil clientes adicionados numa base aqui de 2 anos. É um crescimento muito forte e que nos dá muito orgulho e muita honra de fazer parte disso. E aí, eu acho que a gente aqui, dentro do que nós falamos, de que a culpa muitas vezes pode não ser nossa, mas que a responsabilidade faz com que a gente, de fato, a gente tenha um crescimento acelerado. Quando a gente olha a nossa base conectada versus o ano passado, a gente cresceu 15%, e esse ano a gente vai crescer muito mais do que 15%, que foi o pedido no orçamento. A gente vai continuar crescendo a passos largos. E para isso, dentro do que eu havia dito, a culpa pode não ser nossa, mas a responsabilidade nós vamos trabalhar não a satisfação somente do cliente. Nós trabalhamos na Regional Sudeste para o encantamento do cliente, que fez com que nós trouxéssemos a marca aqui no primeiro trimestre de 2025 com um NPS de 32. Né? Parabéns. E esse encantamento, Dênio, vai fazer com que a gente continue crescendo esse indicador de NPS, para que a gente tenha esse crescimento sustentável, para que a gente realmente trate o nosso cliente com carinho, para que ele realmente tenha vontade e esteja satisfeito com o nosso serviço. Afinal de contas, é para isso que a gente acorda, é para isso que a gente trabalha e é para isso que a gente está aqui. Então, cada um de vocês faz parte desse marco,
né, que é o primeiro de um crescimento contínuo que a gente vai fazer. A gente já tem aqui territórios aqui já acima desse indicador. Então, mostra que a gente está no caminho certo. Então, parabéns aí para a Regional Sudeste, minha gratidão aqui novamente. E na linha ainda do encantamento, Dênio, a gente tem uma provocação que eu lembro que você já fez algumas vezes, que é o nosso app, né, que é a utilização do cliente do app desktop. Nós hoje estamos aqui na regional com 53% do app. A gente vem crescendo nessa aquisição aqui por a utilização do nosso cliente através do app, mas você tem um compromisso meu, porque essa regional, inclusive alguns territórios ontem, inclusive marcaram esse ponto. Nós vamos chegar aqui logo, dentro de alguns meses, a 60% de utilização do app. Muito bom. Eu vou furar a sua vez de falar. Não era para falar nada agora, mas parabéns de novo pelo NPS. Isso aqui é fantástico. 32 é a meta nossa do final do ano para a companhia. 30, na verdade, né? A gente está com 32 já numa regional inteira. É muito positivo. Pô, cadê as outras regionais aí? Vai chegar nesse valor ou não vai? Pô, pode tirar sarro. Quando eles falam que cresceram mais, não é? Aproveita, deixa, cara. O do app, cara, o app, seja o que for, o que eu falo do aplicativo? Um aplicativo? O aplicativo ajuda aqui, ó. Ajuda muito. O cliente quer tirar um boleto, quer tirar uma dúvida, quer ver se está com problema. Qualquer coisa que ele queira fazer, que seja fácil, ele entra no aplicativo e faz. Pô, quero tirar o QR Code para pagar o boleto que está atrasado, quero desbloquear. Coisas simples, ele já faz com agilidade. Então, a gente está sendo próximo e resolvendo com agilidade. É importante, façam, todo mundo que vocês conhecem, instalar o aplicativo. A gente vai lançar uma versão nova do aplicativo ainda no decorrer desse ano, que vai ficar mais bonita, vai ter um pouco mais de funcionalidade, e a gente quer evoluir bastante nisso. É importante a gente divulgar. Então, esse resultado aqui, ele traz bastante retorno para a companhia, no geral, na percepção do cliente, na satisfação do cliente, na resolução de problemas e também em eficiência. Poxa, vocês não vão ter que ficar atendendo um cliente que simplesmente quer tirar uma segunda via, ele já vai lá, vai fazer sozinho. A gente vai fazer os serviços melhores, os serviços mais qualificados para o cliente. Poxa, deixa eu ver o sinal seu aqui, a gente vai implementar, está em vias de até o começo do segundo semestre. A gente implementa ferramentas novas de suporte para monitorar o Wi-Fi dentro da casa do cliente. A gente vai querer embutir isso dentro do app. Então, vamos evoluir como companhia. Coisas automatizadas, vamos deixar para o aplicativo, vamos deixar para o robô, para o chatbot, para essas coisas. A gente tem que fazer diferencial. É sobre isso. E obrigado por completar, né? Então, turma, aqui os meus diretos vai estar fácil aqui o compromisso, então, com tudo isso aqui que o Dênio falou, em relação a colocar e incentivar que cada um de nós sejamos os embaixadores de tudo isso aqui que a gente acabou de falar. Dênio, obrigado. Só uma coisinha. Volta para o slide anterior. Volta. Flores, confetes, tá tudo bonito aí, né? Nossa, tá tudo brilhando, tudo foguetinho subindo. Mas e o churn da regional? O churn nós vamos resolver aqui, chefe, ó. Cada vez mais aumentando o NPS e aumentando a vontade do cliente de ficar conosco. Beleza. Moçada, a gente vai falar um pouco mais de churn. Vamos falar um pouquinho das metas. Pode passar. Obrigado, cara. Obrigado, chefe. Pode passar para o próximo. Deixa comigo, acho. Vamos lá, moçada. Metas da companhia. O que são metas da companhia? O que é uma meta? A gente, às vezes, fala meta da companhia, burocracia, administração. O que é uma meta? Meta é um objetivo que você traça pensando em colher um resultado lá na frente. E para você chegar nessa meta, para atingir esse objetivo, você faz planejamento, você faz o melhor planejamento possível, você faz a melhor análise possível para você imaginar como você vai chegar. E depois que você fez planejamento e análise, você tem que trilhar o caminho, executar o que você planejou. Poxa, qual que é a nossa meta?
Qual que é a sua meta na vida? Qual que é a sua meta? O que você quer? Quero casar, quero ter 2 filhos. Quero morar no Tibete. Quero virar pastor. Quero virar músico. Cada um tem uma meta. A empresa tem que ter meta, porque se você não tem meta, você não atinge. Você pode atingir alguma coisa por acidente. Então, para ter metas, a gente faz estudos, a gente analisa e a gente vê onde a gente quer estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Todo ano a gente tem as metas da corporação. O que a gente quer fazer nesse ano? Então, isso aqui a gente já definiu no comecinho do ano. As metas, obviamente, elas estão interligadas. A gente tem uma meta de eficiência financeira, que é o quê? Poxa, eu preciso fazer a empresa rodar, prestar um bom serviço, crescer, mas eu tenho que ter dinheiro para pagar a conta. Eu preciso gerar caixa. Todo mundo cuida do orçamento pessoal. Vocês sabem, vocês ganham dinheiro, vocês têm as contas para pagar, as contas fixas, vocês têm os acidentes, o seguro. Pô, esse mês eu tenho aquela conta, eu tenho aquela outra conta. Todo mundo tenta fazer um planejamento para chegar no fim do mês com algum dinheirinho no bolso. E esse dinheiro no bolso você pode investir, você pode comprar uma camisa, você pode comprar um sapato, você pode uma parcela de um carro. É isso que é o planejamento. Para a empresa continuar crescendo de maneira sustentável, a gente tem que ser eficiente financeiramente. E o que é ser eficiente financeiramente? Eu tenho que instalar o cliente, eu tenho que receber desse cliente. Esse cliente não pode cancelar, porque se ele cancelar, eu perco dinheiro e a gente deixa de receber aquele dinheiro recorrente para o resto da vida, nunca mais aquele cliente vai pagar. A gente tem que saber onde gastar o dinheiro. Então, poxa, eu preciso comprar uma impressora colorida para deixar numa loja? Estou dando um exemplo. O boleto precisa ser colorido? Custa 5 vezes mais caro do que uma impressão preta e branca. É uma bobagem. É uma bobagem, é 5 centavos. 5 centavos vezes 500 mil, vezes 12 meses, vezes 10 anos. Cara, nós estamos falando de milhões de reais porque trocou a impressora preta e branca pela colorida. São pequenas coisas que a gente tem que avaliar, assim como vocês avaliam no dia a dia de vocês. Então, é importante que o colaborador entenda que o dinheiro da companhia é um dinheiro que vai ser aplicado na companhia. Tá? A empresa, a Desktop, é uma empresa que ela paga muito pouco dividendo. O que quer dizer isso? A gente reinveste o dinheiro na companhia. Sobrou um dinheirinho, a gente reinveste na companhia. Então, o fato de estar reinvestindo na companhia para fazer ela crescer, para dar melhores condições de trabalho, é positivo para todos. Mas, para isso, precisa da ajuda de todos. Cada um de vocês olhar para o seu quadradinho, para a sua área, para o seu entorno, para a sua supervisão, sua gerência, sua coordenação, para o seu trabalho individual e falar: o que eu preciso para conseguir fazer com mais eficiência, sem desperdiçar o dinheiro da companhia, fazer um bom serviço? É isso que a gente tem que olhar aqui, tá? A gente tem uma meta que a gente está razoavelmente bem de atingimento até agora, tá? A gente está gastando razoavelmente bem o dinheiro, mas a gente está recebendo um pouco menos do que a gente gostaria. Então, a gente não está aqui satisfeito com o resultado que a gente está tendo até agora. Precisamos garantir que o cliente que está na base pague. Para isso, a gente precisa ter aplicativo, a gente precisa ter um bom atendimento, a gente precisa vender bem. Cada cliente que a gente perde, não sei se vocês têm noção desse número que eu vou falar, de maneira, grosso modo, é mais, tá? Mas a grosso modo, cada cliente que a gente perde custa R$1.000 para a empresa. R$1.000. Se a gente perde 10 mil clientes, são 10 milhões de reais. É isso? Fiz a conta certa? Está certo, né? É isso. 10 milhões de reais se a gente perder 10 mil clientes, que vão para o saco, vão para o lixo. Entendeu? Então, é essencial a gente garantir que a gente venda bem, que a gente atenda bem, que a gente entenda bem o cliente para saber onde é melhor vender, onde é melhor instalar, o que eu consigo fazer para não desperdiçar o recurso da companhia, porque esse recurso vai voltar para nós, para a gente poder dar mais estrutura, fornecer melhores ferramentas, fornecer melhores uniformes, dar melhores condições de trabalho. É positivo para todos. A outra meta que eu já falei é o churn, manter o cliente na base. Cada cliente que sai, já falei, custa R$1.000. Para pôr um cliente novo na base, custa mais R$1.000. Você entendeu? Então, o que é melhor?
Eu tenho 1.000 clientes. É melhor manter os 1.000 ou é melhor perder 1.000 e instalar mais 1.000? Ah, mas eu vou continuar com 1.000. Não, você vai gastar. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer? O melhor cenário para a empresa não é crescer a todo custo, é deixar de perder cliente por churn, cancelamento. Esse é o melhor cenário para a companhia, é o melhor resultado em todas as métricas. Todas. É muito melhor vender 1.000 a menos e perder 1.000 a menos do que vender 1.000 a mais e perder 1.000 a mais. Não tem comparação. Não tem comparação. Em percepção do cliente, em satisfação e, principalmente, retorno financeiro para a companhia. Tá bom? Fluxo de caixa. O fluxo de caixa é a geração de capacidade financeira para a gente armazenar algum estoque. Estou tentando bem ser simples, estoque financeiro. Tá? De maneira bem simplificada, o que é? O fluxo de caixa é o dinheiro do dia a dia. É um pouco diferente da eficiência financeira. Eficiência financeira é conseguir ser eficiente no uso do recurso. O fluxo de caixa é, cara, eu tenho dinheiro no bolso hoje para pagar essa conta? É isso. A gente tem que conseguir gerar caixa. A gente tem despesas que vocês não têm noção. É funcionário, é gasolina, é carro. Cara, assim, o fluxo de caixa da companhia é pesado, muito pesado. E a gente tem uma situação macroeconômica, global do Brasil hoje, que são os juros. Então, a gente tem, para crescer, a gente, obviamente, tem que fazer financiamento, a gente tem que movimentar financeiramente. Só que o aumento dos juros atrapalha para caramba o nosso resultado. Se os juros estivessem em 5%, ia ser 60, 70 milhões de juros. Ia sobrar muito mais dinheiro para a companhia reinvestir. Então, isso é um cenário complexo. O cenário atual não é fácil para nenhuma empresa, não estou falando só para nós. Tá? Só para banco. Né? Banco está se divertindo. Né? Banco está ganhando dinheiro como sempre. Beleza? Moçada, satisfação do cliente, a gente já falou. A gente está indo bem. A regional de vocês, parabéns de novo. É a que está com o melhor NPS. Já está no nível que a gente pretendia chegar no final do ano. Muito importante que vocês mantenham isso. Mantenham isso, porque o peso de vocês é muito relevante na média. Moçada, e base de clientes é um pouco relacionada com churn também. O que é a base de clientes? É quantos clientes a gente tem na empresa ativos naquele mês. Então, se a gente instalou 1.000 e perdeu 500, a gente cresceu 500. Se eu instalei 5.000 e perdi 5.000, eu cresci 0. É isso. A gente tem uma meta de crescimento para esse ano. A gente, no primeiro semestre, agora, primeiros 2 trimestres, que ainda não acabaram, mas estão em andamento, a gente está razoavelmente bem. Eu não sei especificamente da regional como a gente está, mas a gente tem uma tendência aqui de estar patinando um pouco, porque o churn está acima. Tá? Então, o churn da companhia vem acima do que a gente projetou. O que isso impacta? A gente está perdendo aqui uns, sei lá, 2.000, 2.500 clientes a mais do que a gente gostaria. E isso está drenando o recurso da companhia. 2.500 vezes 1.000, 2,5 milhões de reais por mês que estão indo embora. Para eu manter o mesmo volume de cliente, eu tenho que instalar mais clientes, Está queimando caixa. Onde a gente está falhando, que precisa melhorar, manter cliente na base. O churn é o nosso foco número 1, porque o churn vai trazer o crescimento da base de clientes, vai trazer satisfação do cliente, vai trazer eficiência financeira e vai melhorar o fluxo de caixa. Então, se for para falar qual é a meta principal que a gente tem que olhar hoje, churn, não deixe cliente cancelar. Meu amigo, não, você vai cancelar de jeito nenhum. Vou mandar um técnico agora. Ah, o técnico não vai? Eu estou indo aí, eu vou resolver. É isso, a gente tem que ter essa mentalidade. Não podemos perder cliente. Por nada, para a concorrência, para nós mesmos, por falha de atendimento, de jeito nenhum. Se cobrem os seus pares, cobrem os seus subordinados, cobrem o seu chefe. Não dê moleza não, tá? Não é porque o cara é chefe que você não pode falar, meu amigo, isso aqui não está certo. Se não funcionar, bypassa e fala com o chefe do chefe. Não aceitem indisciplina, falta de vontade para a gente não ter um churn elevado. É a meta número 1 da companhia, é o que a gente é cobrado pelos acionistas, inclusive, os sócios da empresa, eles cobram para a gente ter uma diminuição de churn. O nosso churn está um pouco acima, não estou a falar que é um desastre, ele está um pouco acima do que a gente acha que deveria ser.
Se a gente é uma empresa que presta bom serviço, tem um preço justo e tem uma qualidade reconhecida, por que o nosso churn está alto? A gente deve estar falhando em alguma coisa. Cada um de vocês tem como colaborar, não vai vir de nós. É óbvio que a gente vê o que está acontecendo, mas lá na ponta, o individual, o dia a dia, aquele um cliente, são vocês que tratam. Por favor, preciso da ajuda de vocês. Não é por nós, é por todos nós, tá? Já falei do churn, já falei do fluxo de caixa. Agora, já pulei um slide, então, beleza? Ganhei um tempinho. Chega aí, Glauno e Brunão. Eles vão falar mais das questões operacionais e o Brunão vai falar de dinheiro também, financeiro, como é que a gente está. Moçada, obrigado. Bom dia, Desktop! Bom dia! Vamos acordar que tem muita coisa bacana para a gente passar ainda aqui. Bom dia de um campeão da Libertadores e brasileiro botafoguense. Quem aí imaginou isso? Nem eu imaginei. E eu estava lá na final, fui para a Argentina. Até o último minuto eu falava, não é possível, não vai ganhar, não vai dar. 30 anos sem... Tem botafoguense aí, alguém? Ah, porra, vou até cumprimentar. É um milagre. Encontrei um botafoguense. Porra, vamos tirar foto depois. Isso aqui é único, é uma experiência única. Ah, Botafogo é Botafogo, porra. Primeiramente, eu queria agradecer aqui, né, a gente sabe o desafio que é fazer um evento como esse. Então, agradecer ao Gus, Ju, Fer, né, trabalhão fazer esse evento. Salva de palmas aqui para toda essa turma. Então, vamos falar um pouquinho aqui de 25. Né, acho que o Daniel, né, já falou bastante aqui sobre os nossos objetivos de 25, o que a gente vai perseguir. Daniel, obrigado aí, né, a liderança inspiradora, eloquência única, então acho que ele já passou todos os recados, a gente vai tentar ser muito objetivo aqui, para não ficar repetitivo, porque eu acho que todos os grandes recados ali já foram passados. Primeiro, falar de orgulho, né, eu tenho muito orgulho da história que a gente está construindo junto. Então, eu estou na companhia lá desde 2019, 2020, desde a garagem lá do pai do Daniel. Então, eu vivi ali, né, desde um pouco mais de uma dezena de cidades, um pouco mais de uma centena de cidades, toda essa jornada até chegar em mais de 1 milhão de clientes. A gente chegou agora em 200 cidades. E, sem dúvida, a gente fortalecendo esse nosso DNA de servir cada cliente com, de fato, com o nosso coração, a gente vai chegar, sem dúvida nenhuma, a 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. Esse é o nosso diferencial. É isso que a gente precisa buscar. A gente vem construindo uma história muito bonita, não só no setor de telecom, mas no mercado corporativo brasileiro. A gente é uma das empresas que mais cresce. O Dani mostrou um pouquinho aqui dos dados. Comparando com outros SPs, né, com outras empresas de telecom, a gente é a empresa que vem crescendo mais em percentual ali da base de rede construída. Estou muito feliz aqui em estar com todos vocês aqui presencialmente. Estou muito feliz também, né, em estar com a turma remota, né, e ter esse tempo aqui para a gente fazer esse bate-papo com toda a companhia. A gente aqui no Churn, e é importante, né, a gente ter uma comunicação com vocês objetiva e transparente. A gente tem hoje um desafio aqui em relação ao Churn. O primeiro tempo ele não acabou, a gente tem os acréscimos ainda de junho, mas a gente vai precisar, assim como os jogadores do Botafogo ontem, quando tiveram jogadores expulsos, todo mundo se uniu muito, todo mundo jogou com coração, cada um na sua função, né, ali dando o seu melhor. A gente vai precisar, como família Desktop, cada um na sua função, fazer um esforço máximo para a gente conseguir voltar aqui, para a gente conseguir, de fato, atingir essa meta aqui que a gente está buscando, que é chegar no final do ano com o churn abaixo de 2%. Agora eu vou anunciar aqui, se a gente chegar... Essa é boa. Nesse churn abaixo de 2%, porque eu estava fazendo conta aqui, pelas contas que você falou, a companhia vai estar gerando muito mais caixa, né? Dá para fazer um churrascão para a empresa inteira, um evento com a empresa inteira, se chegar abaixo de 2%?
Aprovado. Bora. Tá gravado, hein, Daniel? Não vai dar pra gente não pagar, hein? Gente, acho que o Dani já falou, né, de toda a importância do Tierney, não vou ficar repetitivo aqui, mas vamos vibrar, né, esse Tierney, vamos realmente... Eu acho que a empatia é muito importante. Problema a gente sempre vai ter, né? Acho que tratando o cliente com empatia, colocando o cliente no centro, a gente vai chegar. É fazer bem feito. E fazer mal feito, ou fazer bem feito, trabalho é igual, né? Assim, o tempo que você vai gastar é igual. A diferença está no resultado. Quem nunca teve um cliente, depois de você fazer um serviço, elogiando o seu trabalho? É muito bom ter um trabalho elogiado, é muito bom fazer bem feito. Então, vamos fazer bem feito, que eu acho que a gente tem um caminho muito bacana aqui, como companhia. Glaunão, como é que a gente vai fazer bem feito? Qual que é o plano? Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu começar só corrigindo aqui a referência do futebol. Vamos dar um exemplo melhor aqui, né, pessoal? Eu sou especialista nisso, quem me conhece sabe que entendo muito de futebol. Aprendi bastante no YouTube recentemente como jogar futebol, foi bem importante. Mas vamos falar, o que a gente precisa fazer uma campanha igual o Mengão no Brasileirão, né, Bruno? Vamos falar de time grande, vamos falar do Mengão. Sei que tem uns flamenguistas aí perdidos. Vamos lá. Então, pessoal, como que a gente faz isso? Como que a gente pode materializar? Acho que o Daniel já deu exemplos excelentes aqui de como a gente, de fato, fideliza o cliente, como a gente faz bem feito. Mas, trazendo um pouquinho aqui para o nosso dia a dia, primeiro, a gente já tem um exemplo aqui nessa regional que deve ser seguido, que é o próprio território de São José. Hoje, líder no IPO. O cara foi estratégico, igual o Mengão. Vamos lá. Salva de palmas para São José. Muito bom. E o cara ainda é estratégico. Ele ficou ali, segunda posição ali durante o ano. Chegou este mês específico, sabendo do evento, assumiu a liderança. Foi uma provocação pro Edão? Foi. Mas o Edão te perdoa, tá tudo certo, né? Edão, segura o cara aí. Então, pessoal, a gente já tem um exemplo. É um território hoje que está fazendo 90% de prazo de reparo em 24 horas, está cumprindo 90% do agendamento com o cliente e do que foi combinado. Por que isso é importante? Porque chegar no horário combinado, atender o cliente na agenda que ele está esperando, é obrigação nossa. Isso é só detrator se a gente errar. Não é nem promotor. Então, a gente precisa fazer isso bem feito. Já tem um exemplo aqui que a gente consegue fazer. E 90 tá bom? Pô, tá muito bom. Mas vamos pensar. Se a gente pegar ali a cada 10 mil reparos, eu estou deixando uma galera aí para trás, né? Você que é o líder aí, quantos clientes que eu não estou atendendo em 24 horas? Uns 1.000 caras, né? Vamos acertar a conta aí, não vou arriscar na matemática. Então, pessoal, é muita gente ainda que a gente não atende bem. Então, a gente precisa melhorar, precisa atender em 18, em 12, em 6 horas. A gente não vai se conformar com isso. E eu acho que isso que tem que passar para todo mundo. Tem no processo de venda, o Falcão tem o tratado do FPD dele aí, que ele sempre comenta, é super importante, a gente precisa vender bem, precisa atender bem. No processo de instalação, não adianta chegar lá e arremessar o NU. A gente sabe que tem um técnico abençoado ou outro aí, em alguma empresa do Brasil que faz isso, aqui não tem. Mas a gente não pode arremessar o NU, né, pessoal? Tem que fazer bonitinho, tem que pedir para o cliente instalar o aplicativo, perguntar qual que é o melhor ponto, mas também ser consultor para esse cliente, tá? A gente mudou o nome aqui do cargo, não foi à toa, não foi porque a gente quer ficar bonito no LinkedIn, também serve, mas não é só por isso. Por que vocês são consultores? Porque você chega lá e explica para o cliente de fato o que é o nosso produto, entende qual é a solução que ele está esperando e fornece isso. Então, isso faz parte do nosso conjunto para conseguir buscar isso. E tem as trilhas, tem os incentivos aí que a gente está virando para a qualidade, tem algumas outras novidades que a gente vai falar aí no segundo semestre aí com vocês, retomando o tema de qualidade. Vários gerentes aqui me cobram e está no forno aí também, tá? Mas, enfim, é isso, pessoal. É que vocês já sabem fazer e a gente continuar otimizando isso, tá? Tem um exemplo dentro de casa, perguntem para o Douglas responde como faz. Tanto que melhor churn voluntário também é do território esse mês e precisamos aí, mais uma vez, continuar fazendo isso para todos os territórios, para o pessoal que está aqui, para o pessoal que está nos assistindo aí de forma online, a receita de bolo está dada. É só pegar e fazer e colocar na pedra, né, pessoal? O que a gente combinar aqui de melhorar esse churn, a proposta do Brunão é na pedra. Vamos ganhar esse churrasco do Daniel. Não é fácil assim o negócio. Aproveitem.
Ele deu o joinha, só pegou a mão dele, mas vamos lá, vamos ganhar esse churrasco. E tem um último indicador, que é super importante, a gente tem falado muito dele, que ele pega tanto o churn quanto um próximo assunto que o Brunão vai falar, que é o IRT. A gente gasta um dinheiro para fazer isso. Também é uma referência aqui em IRT hoje, o Douglas, mas a gente tem bastante mato alto ainda na companhia para tratar. Esse cara custa dinheiro, ele impacta o churn, nenhum cliente quer ter defeito. E falando em dinheiro, né, Brunão? Vamos falar de caixa. Vamos falar de caixa. Antes de falar de caixa, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem é o chefe, de fato, de cada um de vocês? Será que é o supervisor, o coordenador, o gerente, o diretor, o Daniel? Não é. É o cliente. O cliente que paga as nossas contas. Então, a gente precisa fazer esse esforço adicional para atender melhor os clientes, para não deixar que os clientes saiam. Então, vocês imaginam, que é um pouco da conta que o Daniel estava passando. A gente instalou um cliente, a gente tem todo o custo de instalação operacional, tem todo o custo de vender. Então, estamos gastando lá R$1.000. Se esse cliente não ficar vários meses na nossa base, dado o nosso ticket de R$100, a gente não consegue nem pagar as contas desse cliente que a gente instalou. A gente precisa receber os boletos desses clientes. Então, é super importante aqui a gente se atentar a esse tema do churn. A gente já está repetitivo, já falou várias vezes, mas é para realmente fixar e a gente se esforçar ainda mais em relação a ele. A gente vai conseguir chegar em menos de 2%, não tenho dúvida. Eu acho que com essa família Desktop super unida, todo mundo remando para o mesmo lugar, e não tenho dúvida que a gente vai ganhar um churrascão no final do ano. Daniel vai ter que pagar, se comprometeu, está ao vivo. Câmeras, peguem ele ali. Senhores, vamos seguir essa jornada de protagonismo no setor de telecom, de protagonismo no mercado corporativo brasileiro. Não tenho dúvida de onde a gente vai chegar. Chegamos em mais de 1 milhão de assinantes, saindo lá de 10 cidades. Acho que o potencial dessa companhia é gigantesco, ainda mais com pessoas como vocês aqui, tocando o dia a dia dessa empresa. E a gente quer, com qualidade, criar uma jornada de fãs da nossa marca. Essa é a ideia. Para falar de marca, Falcão, vem nos ajudar aqui. Bom dia, Regional Sudeste! Bom dia! Para quem está acompanhando aqui a live, bom dia, Desktop. Ó, isso aqui. Quem que tem aqui nessa sala orgulho de ser Desktop? Eu vou perguntar de novo. Deu um déjà vu aqui. Para quem está ali na live e não pegou. Antes de começar, acho que foi chamando os territórios e Jundiaí eu estava meio que cochilando. O território de Jundiaí. Mas agora vai ter a chance de recuperar. Quem aqui tem orgulho de ser Desktop, pessoal? Pessoal, é o seguinte. Eu estou aqui para falar um pouco de marca. Deixa eu passar aqui. E acho que está num momento muito bacana, que é de evolução de marca. Então, a gente olha os últimos 2 anos, acho que vocês estão acompanhando, a marca Desktop está brilhando. A gente é a empresa que mais cresce no Brasil e a gente está gerando um orgulho danado da marca Desktop, tanto para a gente, colaborador Desktop, quanto também para o mercado, para os clientes. Então, a gente tem que gerar cada vez mais esse orgulho e essa grandeza que é a marca Desktop. Cada evento que a gente faz, cada encontro que a gente tem e cada trabalho que a gente tem no dia a dia com o cliente só faz elevar cada vez mais a marca Desktop. Então, esse é um trabalho aqui que ele não é meu, ele é nosso, é um trabalho de todos. Marca não é um trabalho da área de vendas, da área de marketing. Marca é um trabalho de cada um de nós e a gente coloca, quando a gente atende bem um cliente, a gente coloca a Desktop lá em cima. E aí, pessoal, eu acho que vou aqui direto ao ponto. A gente tem aqui um cenário que é
a gente não tem que ir na marca numa visão de ficha técnica. E a gente poderia. Por que a gente poderia fazer isso? Porque pelo segundo ano consecutivo a gente foi eleito a melhor internet do estado de São Paulo. Então a gente pode falar que a gente tem a melhor internet, que a gente tem a internet mais rápida, que a gente tem os melhores KPIs e indicadores técnicos do negócio. Sendo que, olhando para outras grandes empresas que estão atuando com bens de consumo há muito tempo, o desenvolvimento de marca ela vai além da técnica. Ela se conecta com o emocional dos clientes. Então, a gente tem que falar com o coração dos nossos clientes. E quando a gente olha para a BMW se comunica como? Ela não fala que o carro dela tem 184 cavalos, com tração traseira, câmbios F8. Quem conhece bastante da marca vai saber que ela tem no carro dela essa ficha técnica. E aí até brinca que é piloto de super trunfo. Mas o que faz a BMW ser uma empresa e uma marca desejada é a esportividade, é o prazer em dirigir. Então, quando alguém pensa em comprar uma BMW, não está sonhando com 184 cavalos, que, de verdade, tem outros carros com muito mais cavalaria. Mas BMW está lá na sua cabeça, como, putz, essa marca aqui, puta, que tesão, dirigir uma BMW. Mercedes não está falando de ficha técnica. Quem vai bem na vida, consegue crescer, vai para a Mercedes como um movimento de que estou entrando numa marca de luxo, numa marca que vai me dar conforto. Então, também não está olhando para a ficha técnica, apesar que tem ficha técnica. A Mercedes tem lá cavalaria, câmbio, tração, etc. Mas o que vende, o que faz a marca ser querida, ser amada, vai muito além da ficha técnica. Volvo, a mesma coisa. Quando a gente pensa em Volvo, a gente pensa em segurança. É a marca mais segura do mundo. Então, quem compra um Volvo, está pensando o seguinte: eu vou sair do ponto A para o ponto B com minha família em segurança. Eu vou viajar e nada vai acontecer com minha família. Não é sobre ficha técnica. São atributos da marca que, sim, estão ancorados na ficha técnica, mas vão muito além da ficha técnica. E eu acho que vocês sabem, e aí, se não sabem, fica a curiosidade, o carro mais vendido do mundo há muito tempo é o Corolla. E a Toyota, quando a pessoa compra um Toyota, quando compra um Corolla, ela está comprando paz de espírito. Está comprando um tanque de guerra, um carro que não vai quebrar, está comprando um carro que, quando você levar na revisão, não vai tomar uma facada e vai descobrir que vai ter que deixar lá R$10.000. Então, cada uma dessas marcas cresceu, se desenvolveu e está no inconsciente já coletivo ali da marca como algo que ela entrega, que vai além, mais uma vez, de ficha técnica. Então, a marca desktop vai muito além de qual é a velocidade da internet. A gente tem que se conectar com o coração dos nossos clientes. E o que faz os nossos clientes amarem a desktop é proximidade, qualidade e confiança. Então, a desktop consegue ter uma tecnologia global, a melhor tecnologia em grande escala de empresas que existem no mundo, hoje a gente tem aqui. Mas a gente tem a proximidade. A gente está aqui, a gente conhece a região, a gente está do lado dos nossos clientes. E pensando em tudo isso, a gente trabalhou a marca, a gente já vem trabalhando, como eu comentei, há 2 anos, a marca, e a gente chegou num momento muito bonito, que é um filme que eu vou passar para vocês, em que a gente conta um pouco essa nossa jornada, que acaba sendo uma jornada de orgulho, uma jornada que a gente acompanha a vida dos nossos clientes, uma jornada que o filme começa lá em 1998, 97 para 98, quando a Desktop nasce. Então, Daniel, você comentou que nem lembra quanto tempo que faz que a Desktop, que você fundou a Desktop, faz 28 anos, e a gente mostra a Desktop nesses 28 anos evoluindo, e também um cliente, desde criancinha até tudo que acontece na vida dele,
sempre com a desktop ao lado dele. Então, daí surge nossa evolução de marca, nossa nova tagline, que é desktop sempre ao seu lado, e eu vou passar o filme para vocês. Tudo começa com um olhar. Um instante mágico de descoberta. E estamos lá nos primeiros laços, nas primeiras conexões, crescendo junto com você. Estamos ao seu lado nos momentos que fazem a vida pulsar, na construção dos seus sonhos. E quando um novo capítulo se escreve, estamos ali. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. E aí, pessoal, dá um orgulho ou não dá? Deixa eu falar, eu vou repetir agora algo que a gente falou hoje e que eu não sei se ficou claro para vocês. A Desktop é a empresa que mais cresce no Brasil em telecom e o primeiro trimestre desse ano foi o recorde da história da empresa em volume de vendas. Uma salva de palmas para todos nós. Mas a gente não vai se contentar nunca. Como o Daniel falou aqui dos nossos valores, tem uma frase ali dentro dos valores que fala evoluir sempre. Evoluir sempre. Isso é um mantra que eu tenho. E quem está no dia a dia comigo sabe que eu sempre vou provocar mais, vou puxar mais, vou empurrar mais, o sarrafo sempre vai ser cada vez mais alto. E, para isso, olhando para o futuro, a gente também revolucionou os planos de internet no Brasil. Então, a gente saiu da dinâmica de apenas velocidade. Mais uma vez, a gente poderia ficar ali ancorado no tema da velocidade, porque a gente é a melhor internet do estado de São Paulo, e a gente está falando do principal estado do Brasil, e que a gente está concorrendo, como o Daniel falou, com 6 mil provedores, está concorrendo com as grandes empresas que gastam um dinheiro absurdo, mas que não conseguem ter a rede que a gente tem, não conseguem ter o atendimento que a gente tem e não conseguem ter a proximidade, que é o principal que a gente tem. A gente conhece a região, a gente está próximo do cliente, a gente se importa com o nosso cliente. E isso parte, claro, que da liderança, do exemplo do Dênio. E eu posso falar, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu comento isso. Como eu estou no dia a dia e convivo com o Dênio, eu sei que a gente já passou por várias aventuras juntos e tem muita coisa que acaba gerando ansiedade, gerando preocupação. Ontem a gente estava em uma reunião importante com o conselho da companhia, em que a gente teve que discutir, e o Bruno apresentou um monte de número lá de resultado financeiro, e plano, e etc. E claro que a gente tem sempre preocupação com os números da companhia, números financeiros. Mas se tem um negócio que tira o sono do Dênio, e isso reverbera na companhia toda, é se a gente não estiver atendendo bem um cliente. Quando o cliente não é bem atendido, ele vai ficar infeliz, vai ficar insatisfeito, vai ficar incomodado e vai buscar os caminhos para que a gente melhore. Ele até brinca, eu não posso cruzar com uma pessoa do bairro e ele saber que eu sou o Dênio, que eu trabalho na Desktop e eu não estou atendendo ele bem. Eu não posso fazer isso. É meu compromisso entregar o melhor possível que a gente pode fazer. E isso a gente vive no dia a dia. Então, pensando nisso, a gente tem que cada vez mais se diferenciar. A gente não pode ser mais do mesmo. A gente não pode ser igual às outras empresas. Tem empresa que está surfando aí a onda, achando que vender internet é só vender internet e tanto faz. Aqui não é tanto faz. E a gente sempre vai ser diferente, a gente sempre vai evoluir. E com isso, a gente tem aqui os nossos novos planos, em que, pela primeira vez, a gente coloca o cliente
no centro da escolha do seu plano, sem ser uma questão só de velocidade, porque esses planos têm o mesmo preço. O Giga Home Office, o Giga Gamer, o Giga Esporte e Cinema e o Giga Família têm o mesmo preço. O que está dizendo é, o que para você é mais importante? É trabalhar em casa? Vai no Giga Home Office, tem Wi-Fi Mesh. Você vai, em qualquer lugar da sua casa, você vai trabalhar sem interrupção, o sinal é perfeito, você tem na nuvem, você tem a nuvem, tem o cloud disponível para subir arquivo. Vai no Giga Home Office. Você gosta de jogar online? Joga de final de semana, campeonato, joga um fifinha, joga um COD, joga... Nem sei mais o que é hoje em dia. Isso é da minha época. Enfim. Alguém sabe aí o que está rolando hoje aí de Fortnite? Você joga Fortnite? O Dênio sabia, cara. Ah, mas o Dênio... Ah, não. O Dênio tá roubando nessa aqui porque ele tem o Otto, o filho dele, que é antenado e joga. Então, coloca o Giga Gamer, você vai ter a melhor experiência, inclusive com um ponto adicional cabeado para você plugar direto no computador, ou no seu PlayStation, ou no terminal que você jogar. Tem exit lag, tem uma série de benefícios, e que aqui quem joga online sabe que não dá para jogar no Wi-Fi. Senão a latência não vai funcionar. Então, se você quer uma experiência de jogar, pega o Giga Gamer. Putz, se você tem uma característica que infelizmente, eu gosto de futebol, infelizmente hoje, né? E aí até fica aqui a mensagem para o Bruno. Eu, como torcedor do esporte, eu digo que o desafio do Tierney que a gente tem é menos duro do que o desafio do esporte esse ano. O esporte vai bater o recorde, ele subiu para a primeira divisão e conseguiu, por enquanto, não ganhar nenhum jogo. Vai superar o desafio, Bruno, porque esse grupo aqui é diferente. Essa empresa, ela é diferente. Eu posso falar num discurso sincero de quem trabalhou a vida toda, daqui a pouco vão ser 20 anos de telecom, dentro desse mercado, e o que a gente faz aqui, a energia que a gente gasta no dia a dia é para trabalhar, é para fazer acontecer. A gente não gasta energia com política, a gente não gasta energia com jogo de poder, a gente não gasta energia se achando tal. A gente gasta energia, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos acontecer, vamos cobrar, vamos sofrer junto, vamos em frente. Enfim, mas voltando para o futebol aqui, o Giga Esporte e Cinema, você vai assistir Paulistão, você vai assistir Libertadores, você vai assistir Champions League, aqui tem o NBA Team Pass, você vai assistir NBA, e você vai assistir os grandes filmes. Aqui tem Max aqui dentro, HBO Max. Então, se você quer um entretenimento, você vai escolher o Giga Esporte e Cinema. Se você tem filhos e está naquela fase da galinha pintadinha e etc., vai no Giga Família. Por quê? Porque o seu filho não vai precisar ficar entrando no YouTube, e tem muita porcaria no YouTube. Aqui, o conteúdo é seguro para cada faixa de idade. E tem uma série de benefícios de conteúdos aqui dentro, que vão desde assistir o Galinha Pintadinha, que é um dos conteúdos que estão aí dentro, mas também tem o Money, que é para ensinar a educação financeira de forma lúdica, brincando. Então, a criança, desde pequena, ela entende a responsabilidade de lidar com o dinheiro. E também tem o Kiddo Pass, que são aulas que se formam, grupos, de todo tipo de aula que você imaginar. Então, com o advento do home office, a gente se acostumou, como sociedade, a trabalhar de casa no computador. O Kiddo Pass é uma sala de aula em que você se matricula numa turma e você faz de origami a balé, tem aulas e cria uma comunidade. Então, para as crianças é muito bom. Então, se você está nesse momento da vida, vai no Giga Família. Agora, o único plano que tem um preço diferente é o Giga Black. O que é que o Giga Black é? Ele é basicamente todos os benefícios que eu comentei com vocês em um único plano. O Giga Black hoje é o plano mais premium que existe no Brasil. Não tem nenhuma outra empresa, nenhum outro plano que seja tão porrada, tão foda quanto o Giga Black. E a gente tem uma novidade. Esse mês a gente lançou o Giga Black com também a opção de o cliente colocar Disney Plus.
Então, o streaming da Disney está disponível na desktop. Pode ser comprado avulso, mas a gente tem agora o Giga Black também com o Disney Plus. E, com isso, a gente sai de uma dinâmica que é preço por velocidade. A gente continua tendo 200 MB, 400 MB, 600 MB, 1 GB, mas a gente cria já um plano, um grupo de planos pensado para o futuro. E a gente também tem um filme, eu acabei não comentando, mas o Sempre ao Seu Lado. A gente estreou no intervalo do Fantástico, no interior de São Paulo, e a gente também está rodando aqui os 2 filmes, tanto o Sempre ao Seu Lado, que é o nosso novo posicionamento, quanto de planos, a gente está rodando 360. Até no cinema, se vocês forem no cinema, dependendo da sala, dependendo do pacote que a gente fechou, no trailer passa nosso filme. Então, a gente está em todo lugar. A gente está no digital, a gente está na TV, a gente está no Spotify, a gente está na rádio, a gente está na placa. Em todo lugar que vocês olharem, no interior de São Paulo, quem manda é desktop. E aí eu vou passar para vocês o filme dos nossos novos planos, que a gente sempre está mirando no futuro. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade? Essa já é Giga. Agora você escolhe o que mais importa para você. Com o Giga Home Office, você vai brilhar na sua carreira. Trabalhe de qualquer canto da sua casa com estabilidade e comodidade. Com Giga Esportes e Cinema, você tem a emoção dos esportes e das grandes histórias em um só lugar. Para os gamers, cada milissegundo faz a diferença. E com o Giga Gamer, a vitória é certa. E o Giga Família garante diversão com segurança para os pequenos. Quer ter tudo isso em um só plano? Com o Giga Black você vive uma experiência exclusiva. Todos os planos Giga contam com Wi-Fi 6 e atendimento dedicado. Não se trata apenas de velocidade, mas do que realmente importa para você. Desktop, sempre ao seu lado. Pessoal, só para fechar aqui, primeiro eu queria agradecer por estar aqui, por poder estar junto com vocês. É um grande orgulho, é uma grande honra trabalhar na Desktop. Eu trabalho para vocês e para os nossos clientes, eu sempre falo isso. Fred, obrigado pela liderança que você tem aqui na Regional Sudeste. Você faz a diferença na Desktop. Eu sempre comento que eu tenho muita confiança nos nossos 3 diretores regionais. Inclusive, vocês têm muita autonomia e muito espaço para conduzirem o dia a dia, porque eu respeito muito o trabalho que vocês fazem e eu acredito na liderança de vocês. Agradecer ao Dênio, como sempre agradeço. Dênio, obrigado. E terminar com uma frase muito simples, que eu sempre falo essa frase e eu vou continuar falando sempre. Dênio, estou igual a você. Não sei quanto tempo eu vou estar aqui, mas espero que demore ainda bastante tempo. Aqui eu sou feliz. Obrigado, pessoal. Aquela canção, pra quando você acordar, coloca ela. Para que ela te inspire, te dê coragem. Fala, turma. Estão conseguindo me ouvir bem? Maravilha. Pô, que dia bacana, não? A gente viu, então, um baita orgulho de 2024 e tudo que a gente fez. A gente viu uma regional referência em NPS e que vai continuar subindo. A gente viu as nossas metas e viu também o que tem que calibrar aqui e vamos todo mundo cuidar junto do churn, porque isso é meta prioridade para a gente. Deu um baita orgulho de ver a campanha. Desktop sempre ao seu lado. É emocionante. E agora a gente vai falar do alicerce. A gente vai falar das nossas pessoas. E aqui tem bastante coisa legal para contar. A primeira delas é que a gente tem um baita orgulho de juntos ter conseguido o selo da GPTW, o Dênio já falou, uma excelente empresa para se trabalhar. E isso, quem faz o clima, é a gente aqui. Quem faz o clima é quem está assistindo a gente. É o dia a dia, é cuidar das pessoas. E esse foi só o primeiro selo, Dênio. Você falou de ser isso para sempre, a gente quer evoluir sempre. Então, sempre um degrauzinho a mais e conquistando cada vez melhor um ambiente melhor para as pessoas aqui. Beleza? Para isso acontecer, a gente tem algumas coisas.
Aqui eu quero só sentir um pouco. Quem já usou a DEA? Pô, que legal. Espero que a experiência esteja sendo bacana. A DEA é nossa assistente virtual, um atendimento rápido, automatizado. Estamos cada vez mais colocando mais produtos aqui. Espero que a experiência de vocês seja boa sempre e que a gente consiga ter um nível de qualidade no atendimento, assim como a gente preza para os nossos clientes. Vocês, afinal de contas, são clientes da área de gestão e a gente quer atender vocês da melhor maneira possível. Beleza? Por falar em coisa boa, hoje a gente vai fazer pelo menos 2 lançamentos aqui. O primeiro deles já é bem impactante. A gente está lançando hoje um novo programa, um programa de reconhecimento em que você pode ganhar até R$ 7.500. Gustavo, mas como que funciona isso? Faz sentido? É bom? Faz sentido ganhar R$ 7.500 de surpresa? Como que eu faço para isso? Então, hoje nasce o Desktop Incentiva. Como é que faz? Ótima pergunta. A ideia aqui, turma, é a gente impulsionar para que todo mundo seja protagonista, que todo mundo olhe um problema e pense numa solução viável para ele. Ou seja, se eu, no meu dia a dia, olhei lá e tenho uma boa prática, poxa, eu estou com tal situação, resolvi de tal maneira, atendi mais rápido, atendi melhor, fiz um conector de uma forma diferente, gerei economia para a companhia, melhorei a experiência do meu cliente. Não importa a melhoria, importa a gente pensar diferente e criar coisa diferente. O que eu faço? Eu coloco lá a minha ideia, junto as evidências e eu vou concorrer a R$ 7.000. A gente vai lançar R$ 7.500. A gente vai lançar isso bem detalhadinho para cada um de vocês. Mas a ideia é, realizei alguma coisa diferente, tenho uma ideia diferente, vou resolver o churn com a minha ideia aqui? Beleza, essa é a hora, você vai ganhar dinheiro também. Então, fiz isso, junto as evidências, mando, o time de gente vai auxiliar, vai ajudar, vai falar, olha, precisa inserir tal coisa, tá assim, tá assado, e isso vai passar por um comitê de avaliação com o time de processos da Lili, com o time das áreas envolvidas, e os melhores colocados, 3 projetos serão selecionados para a final, e os melhores colocados vão participar conosco no final do ano do Super Tops, que é o reconhecimento por tempo de casa, e lá, no evento, quem estiver lá vai eleger junto qual o projeto em primeiro, qual o segundo e qual o terceiro, e esses são os prêmios previstos. Então, primeiro lugar ganha R$ 7.500, segundo lugar R$ 5.000 e o terceiro R$ 3.000. Turma, vamos olhar diferente, vamos criar diferente, vamos pensar em solução e mostrar por que a Desktop é a melhor internet do estado de São Paulo, por que a gente ganha prêmio de nível de serviço, por que a gente é uma excelente empresa para se trabalhar, por que a gente é a que mais cresce no Brasil. É com boas ideias, é com a participação de todo mundo. Beleza? Bom? Ô, Gans, eu estou com 2 dúvidas. Diga. Primeiro, pode ser projeto que já está acontecendo, pode ser projeto que ainda não aconteceu. Como que pode? O que é que eu posso inscrever nesse negócio aí? Pode ser projeto desde que aconteceu no ano passado e você está colhendo os frutos agora, como se você tiver uma boa ideia, coloca, inscreve. Então, sim, pode ser que aconteceu, pode estar em andamento, pode ser uma boa ideia que eu estou colocando em prática. Show. E quem que pode participar? Todo mundo participa. E aqui, Falcão, eu vou ser bem honesto com você. A gente, nas reuniões de diretoria e tudo mais, tem uma ideia ou outra aqui e tal, mas, na prática, quem tem a solução é quem está no dia a dia. Então, eu tenho certeza que vai vir ótimas ideias de cada consultor de vendas, de cada consultor técnico, de cada consultor de atendimento, de cada um de vocês. E eu posso participar sozinho. Pô, a ideia é minha, fui genial aqui. Ou eu posso participar com quem trabalha comigo e a gente trabalhar junto, teve uma boa ideia, construiu e colocou em prática. Beleza? Tem um regulamento prontinho, bonitinho, que a gente vai divulgar para todo mundo. Mas a iniciativa é muito legal e a gente quer ver a participação da companhia toda. Beleza? Show de bola. Já fica aqui meu autoconvite para quem ganhar. Eu estou me convidando para o churrasco que vai dar, tá? Boa. Mas não para por aí, turma. Eu quero relembrar com vocês
que no ano passado a gente lançou benefício pra caramba. A gente fez parceria com o SESI, tem a telemedicina, tem o convênio farmácia. Quem aqui usa o convênio farmácia? Só para eu entender. Pô, bastante gente também. Legal, muito bom. A gente entrou no programa de Empresa Cidadã, que estende a licença maternidade para 6 meses e a licença paternidade para 20 dias. Então, também um passo importante que a gente quer, assim como na propaganda sempre ao seu lado, a gente manda um kitzinho para o momento mais importante aí da chegada de uma pessoa especial na família e quer propiciar para o colaborador, para a colaboradora, que vive esse momento de maneira genuína. Acho que isso é o mais importante. Beleza? Mas não para por aqui. Esse aqui eu quero a atenção de todo mundo. Ô, Ivan, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é um pouco mais alto aí que a galera. Você já jogou vôlei na vida? É verdade? Pô, então... Que bom, não foi combinado. Me ajuda aqui. Qual jogador da seleção brasileira já te marcou bastante, assim, que você fala, puta, esse cara é muito bom? Giba neles. Legal. Agora vamos ver se você está atualizado. Quem é o levantador da seleção brasileira? Hoje é o Bruninho? Pô, ele mandou um recado para você e para a companhia inteira. Vamos ver. Fala, galera da Desktop, tudo bem? Muitos de vocês já devem me conhecer. Eu sou o Bruninho, levantador do vôlei Renata. Tive a honra de representar o Brasil nas Olimpíadas, conquistar o ouro olímpico com a nossa seleção. Sou campeão mundial e já conquistei muitos títulos ao longo da minha carreira. Mas hoje eu estou aqui para falar sobre algo que vai além das medalhas e das quadras. Como atleta, eu vejo todos os dias como o esporte e o exercício físico transformam a nossa vida. Traz mais foco, mais energia, mais saúde, melhora o nosso humor e a nossa saúde mental. E fiquei sabendo que a Desktop, que inclusive é uma das apoiadoras do nosso time de vôlei aqui em Campinas, está prestes a iniciar uma jornada muito especial de bem-estar para vocês através do programa Viva Bem. Aí no palco, daqui a pouco, será lançada uma super novidade para vocês, colaboradores, focada em qualidade de vida. Então, já fica o meu convite. Abracem essa jornada, aproveitem esse novo momento e se permitam viver com mais disposição e bem-estar. Encontre uma atividade que te motive, cuide de sua saúde e transforme o seu dia a dia. E claro, quero deixar aqui o meu convite para ver todo mundo na arquibancada aqui de Campinas também. Venha torcer por um jogo do Vôlei Campinas. Vai ser demais ter a presença de vocês aqui. Um abração, cuidem-se e vamos nessa juntos. A partir de julho, temos Total Pass para 100% dos colaboradores. Com direito a incluir até 3 dependentes. Bom, vai dar para ir na academia, vai dar para jogar tênis, vai dar para jogar futebol, vai dar para fazer o que vocês quiserem. Aproveitem, usem. Foi feito para vocês, foi pensado em vocês. Então, vamos aproveitar essa jornada juntos a partir de julho. Beleza? Aí aqui, turma, a gente já está entrando na reta final e nesse clima gostoso de quem acabou de ganhar um presente, a gente quer reconhecer gente boa também. Então vou chamar Fred, Dênio, turma toda, se vocês puderem vir para cá, a gente vai reconhecer as pessoas que são referências nos valores do jeito Desktop. A gente falou bastante aqui hoje sobre ser simples e próximo, sobre fazer bem feito, sobre resolver com agilidade. E aí na regional a gente teve um trabalho, né, Fred, de eleger, de selecionar quem pulsa esses valores. Então, é contigo. Maravilha, Gustavo. E foi uma tarefa árdua. Porque muita gente boa na regional. E nós
reunimos toda a nossa gerência ali para discutir um pouquinho, né, desses valores e de quem, de fato, nós reconheceríamos hoje. Então, quero agradecer aqui, né, aos gerentes aqui, a Vanessa, que conosco lá fizeram esse colegiado. E, de novo, né, gostaríamos de reconhecer todos, mas não deu. Muita gente boa. E aí, acho que eu queria fazer, então, esse reconhecimento ao ser simples e próximo ao Luiz Guilherme. Pô, tem presente. Parabéns, meu querido. Muito bom. Pô, tem presente e é pesado, cara. Ó, tem. Ó. Parabéns, cara. Obrigado. Muito bom. Ô, fotinha. E aí? Guilherme é um Fica cara... aqui. Opa, Guilherme fica é aqui um com a cara gente. que, de fato, acho que tem todas essas qualidades aqui, né? De aproximar o time, de circular aqui dentro dos territórios na regional, e tem sido um grande parceiro e um grande aliado aqui nosso para que a gente continue crescendo, principalmente ali no território de Jundiaí. Então, parabéns, Guilherme, aí por fazer parte e estar conosco aqui. Obrigado, Fred. Obrigado. Parabéns, cara. E agora a gente tem um novo pilar aqui, né? Próximo pilar aqui de fazer bem feito. E é um colaborador que vem numa ascensão assim, nesse tempo que eu estou dentro da companhia, e muito feliz pela ascensão dele. Inclusive, acho que foi na semana passada, saiu lá aqui do território de São José, foi lá para ajudar para Jundiaí, que é um cara que se especializando em fazer bem feito, o Rodrigo. Cadê? Rodrigão. Rodrigo! Parabéns. Oh. Obrigado. É seu. Vai tirar a fotinha aqui, né? Maravilha, obrigado. Muito bom, muito bom. Ô, Dênio, o Rodrigo. Acho que eu mostrei pro Glauno, né? Eles têm aqui as camisetas, né? VREP, CA. Mandaram fazer as camisetas dos indicadores, inclusive. É. Então, assim, fazer bem feito aí tá na veia aqui do Rodrigão. Muito bom, muito bom. E fazer com agilidade. Tem uma colaboradora aqui que está há bastante tempo conosco. Acho que vem lá da antiga... da Netion, né? Que é a Bia, que é a Beatriz. Cadê a Beatriz? Cadê a Bia? Beatriz é a nossa consultora de loja. É uma honra ter a Beatriz conosco. A Beatriz, dentro da loja, ela é uma guerreira que... Pô, parabéns. Parabéns, obrigado, hein? Obrigado mesmo. Você estava me recuperando para virar gracinha. É seu. Parabéns. A Beatriz, ela é uma guerreira dentro da loja, Dênio, e assim, cases assim fantásticos de resolução, de retenção de cliente. Ela não está lá só vendendo, ela está lá sendo realmente uma embaixadora dentro da loja. Então, é uma gratidão enorme poder estar reconhecendo ela aqui hoje. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Bia. E aí, como foi difícil
e é difícil a gente reconhecer, né, poucas pessoas, a gente, aqui numa conversa aqui com o Gustavo, a gente vai quebrar um protocolo e a gente vai reconhecer mais uma colaboradora aqui. Essa eu tenho que contar. Me ligou desesperado. Gustavo, não vou fazer o reconhecimento, não tem jeito. Reconhecer só 3 na regional é impossível. Pelo menos mais uma vaga eu preciso. Então, foi um momento que eu falei, tá bom, é importante, se representa o valor, você que manda. E é uma colaboradora que, para o gestor direto dela, eu já falei, cara, tu vai ter que dividir comigo, não tem jeito, e tem sido realmente em operações um braço direito, esquerdo meu, e eu quero chamar aqui com bastante honra, né, e orgulho de ter no time a Karen Regina. Parabéns. Muito bom, muito bom. E a Karen, eu peço as coisas para ela, ela fala, não, já está pronto. Não, tá aqui. Fotinha. Opa, peraí, então vou levar ela para trabalhar comigo. Assim é fácil assim? É, mas olha... Boa, parabéns. Olha, Dênio, eu confesso que passar o passe da Karen eu ia negociar bastante. Mas foi para te ajudar, para ajudar a Desktop, realmente aí eu topo, eu negocio aí. Vamos negociar. Mas eu acho que obrigado pela oportunidade aqui, Dênio, Gustavo, de a gente estar reconhecendo os nossos colaboradores. De novo, foi uma tarefa muito difícil, né, de escolher esses colaboradores, assim, de um monte de outros colaboradores, de outros cases, que a gente abriu. A gente abriu para os gerentes. E esses gerentes participaram de um colegiado. Foi bastante difícil. Eu agradeço quem está aqui, eu agradeço quem está assistindo remotamente. Conto com a colaboração de todos vocês. Agradeço a participação. Um grande abraço e obrigado. Obrigado.